segundo João, no capítulo de número 1, versículo 43. Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 43. Nós vamos ler até o versículo 51, o fim do capítulo. Bom, eu particularmente, ninguém me perguntou, mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Pastor, você não me perguntou, mas eu vou responder. Eu estou muito feliz, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, poder cultuar o Senhor. Eu enxergo como uma possibilidade de engrandecer o nome do Senhor, de devolver o mínimo 0,000001 daquilo que Jesus fez por nós, tanto na cruz como nos dando graça e misericórdia. Amém? Não é porque passou a Páscoa que a gente precisa esquecer que Ele ressuscitou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, eu estou achando que o pastor Tiago, ou ele clonou, ele hackeou o meu Google Docs, porque ele trouxe louvores totalmente alinhados com o céu para aquilo que nós vamos ter para essa noite. Louvo a Deus pela sua vida, pastor Tiago, e fico muito feliz de como a gente está alinhado, né? Espiritualmente, naquilo que Deus tem para falar. Eu fico muito feliz por isso. Amém? Vamos lá? Versículo de número 1, número 43, do capítulo de número 1 de João. Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia. E encontrou a quem? Felipe, a quem disse: segue-me. O que ele disse para Felipe? Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, dois outros discípulos. Pode seguir. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Versículo 47 diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Perguntou-lhe então Natanael: de onde me conheces? De onde você me conhece? Eu te conheço. Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de te adorarmos, de te louvarmos, mas nessa hora nós gostaríamos que o Senhor se revelasse através da sua palavra, através do entendimento, através, Senhor, daquilo que estudamos, daquilo que vimos e daquilo que vamos receber nessa noite. Fala aos nossos corações e eu te peço especificadamente nessa hora, Senhor, destrava, Senhor, os meus irmãos, destrava cada um dos irmãos nessa noite. Não é destravar, Senhor, a mente deles, Senhor, porque isso o Senhor faz, Senhor, eu te peço, sempre faz. Mas, Senhor, tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que tem prendido, tudo aquilo que tem colocado em cativeiro a mente deles, o coração deles, quebra nessa hora, Senhor. Nós queremos te louvar e te exaltar. Nós não queremos ter corrente nos nossos pés. Nós não queremos ter algemas nas nossas mãos, Senhor. Não deixe, Senhor, que as acusações do inimigo tomem o lugar da tua revelação nessa noite. Pai, e que nós venhamos a te exaltar, e somente te exaltar e glorificar. Esse é o nosso motivo, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, capítulo 1 de João relata o início do ministério de Jesus, né? Capítulo 1 de João fica muito conhecido
pelo começo, né? Pelo versículo de número 1, coisa mais linda do mundo, me marca, porque algumas das principais pregações, né, do meu pai, tem que falar meu pai, que minha mãe não gosta que fale pastor Péricles, né? Tem que falar meu pai. Foram talvez o senhor não saiba, né? Mas foram no primeiro versículo do primeiro capítulo de João. Isso me marca até hoje, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse mesmo capítulo nós temos a passagem de João. E João, ele é muito categórico em trazer o aspecto humano e divino de Deus, através de Jesus, como o aspecto humano. João tenta trazer no seu evangelho como que Jesus, ainda sendo Deus, ele tinha sensibilidade humana. O seu sacrifício na cruz nos dá vida e traz graça aos nossos corações justamente porque ele era homem. 100% homem, é isso que a gente acredita. E esse cenário que acabamos de ler, versículo 43, ele é extremamente significativo. Estava começando seu ministério, estava começando a chamar os seus discípulos, onde era uma situação muito localizada. Eu falei na escola dominical hoje de manhã com os jovens, a gente tem a impressão de que se estivéssemos na Galileia, se estivéssemos em Israel naquela época, nós saberíamos de todas as informações e teríamos todas as notícias. Mas nós simplesmente só seríamos mais um dos perdidos lá em Israel, né? Então a gente tem uma visão muito hollywoodiana das coisas. Imagina o povo esperando o Messias, imagina o povo esperando um restaurador, esperando um libertador, esperando aquele que iria aparecer num cavalo com uma espada, os libertando da opressão de Roma. Era isso que eles tinham como expectativa. E aí vem Jesus pregando, foi chamado e batizado pelo seu primo João Batista, que não era também muito... Hoje em dia nós falaríamos que ele era lelé da cuca, né? Meio doidinho, mas extremamente usado por Deus. E João Batista vem para poder romper um silêncio de 400 anos proféticos. E esse cara usado por Deus, legitima e anuncia o ministério de Jesus. O que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse ponto, o capítulo de número 1 de João, ele é extremamente importante, ele é extremamente denso, porque diz... Me ajuda aí que tá arranhando o negócio aqui, hein? Aí, obrigado. Porque diz o chamado de Natanael. E nessa noite, nós vamos trabalhar em cima do tema Você verá coisas maiores. Opa, deu de novo aí, ó. Estão querendo me derrubar, não tem o que fazer. Você verá coisas maiores. Você pode repetir, que o som atrapalhou a gente? Você verá coisas maiores. Agora vocês entenderam por que todas as canções praticamente que nós cantamos têm a ver com isso? Nós precisamos crer que estamos sendo forjados e preparados para viver um novo momento, onde viveremos coisas maiores em Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O silêncio foi rompido por João Batista. Não como um Messias, porque ele apontava para o Messias. E a partir desse momento, Jesus inicia o chamado dos seus primeiros discípulos. Então nós temos André, que o reconhece, Simão Pedro, que é chamado, Filipe, como nós começamos ali no 43, é alcançado. Então Filipe encontra Natanael e faz uma declaração para ele totalmente carregado, teologicamente carregado. Achamos aquele de quem escreveram Moisés e os profetas, Jesus de Nazaré. Eu fico imaginando Natanael, tudo feliz, né? Achamos o Messias, Jesus de Nazaré. Ai, meu Deus do céu. Porque a expectativa não era de Nazaré. O pastor já pregou também sobre isso. A expectativa não podia, a frase podia vir algo bom de Nazaré define justamente o sentimento de Natanael. Ou seja,
As promessas estavam começando a se cumprir, mas Natanael ainda estava preso na razão. Quantas vezes nós ficamos impedidos de ver coisas maiores, algumas coisas não destravam na nossa vida, algumas coisas não acontecem na nossa vida porque estamos presos com a nossa própria razão. E nessa noite, eu queria que nós aprendêssemos com Natanael o segredo de estar mais perto de Deus. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: vamos aprender com Natanael a estar mais perto de Deus. E eu creio que o Senhor está instaurando um novo tempo. Quem viu a pregação do pastor Ulisses, eu estava aqui quinta-feira. O Senhor está falando através dos seus pastores. O Senhor está falando através desse púlpito, desse altar. O pastor Pérez também falou algo importante. É muito difícil a gente ter uma sequência de entendimento dos irmãos de pregação quando alguns irmãos ouvem algumas palavras, mas não ouvem outras. Então, deixa eu te dar uma dica. Ouça as palavras. Dê valor às palavras. Às vezes, uma pregação de 40, de 30 minutos é o seu trajeto até o trabalho. Então, todas elas estão sendo ligadas e hoje nós vamos entender que estamos vivendo um novo momento onde nós fomos chamados a viver coisas maiores. E o primeiro ponto é que a gente complica o que Deus quer simplificar. Deus enviou o seu próprio Filho para a nossa vida, para resgatar a nossa vida. Então, Jesus nasce em Nazaré, ou seja, totalmente simples. Vem de Nazaré, nasce em Belém. Totalmente simples, totalmente espontâneo, totalmente delicado. Mas Natanael estava duvidando. O que Natanael estava fazendo, meus irmãos, é justamente aquilo que nós fazemos todos os dias. Deus se coloca de forma simples aos nossos olhares. Deus se coloca simples através da sua palavra. Mas a gente quer florear. A gente quer enfeitar a árvore. A gente quer trazer coisas densas. A gente quer trazer novas expectativas. E Deus tem algo simples para falar para você. Ele tem uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo lugar, um novo caminho. Tudo isso para você e para a sua família. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Só que nós, no lugar de Natanael, não apenas duvidamos. Nós criamos o nosso senso, a nossa própria razão, o nosso próprio motivo e queremos encaixar Jesus dentro dessa caixa. Jesus não se encaixa nas nossas limitações humanas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? As nossas convicções, as nossas razões não podem deter aquele que nem mesmo a morte deteu. Jesus vai fazer da forma dele, da maneira dele e no tempo dele. Eu creio nisso. Só que por muitas vezes nós colocamos desenhos no meio disso. Floreamos, como eu acabei de falar. Ou seja, temos que criar um ambiente. Deus só vai curar se estiver dessa forma. Por favor, não deixe as crianças gritarem, porque senão Deus não fala. Ô pastor, eu tenho que andar com a Bíblia debaixo do braço, senão Deus não vai me usar. Não! Porque a nova aliança, um novo chamado, uma nova expectativa que temos na nossa vida, não é mais para as coisas visíveis e sacrifícios visíveis, mas sacrifícios e todas as leis dentro do nosso coração. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Uma nova vida em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem fala isso é alguém que perseguia cristãos, que matava cristãos, que mandava matar cristãos, e agora se coloca no lugar de Marte. Paulo, apóstolo Paulo. Ora, se esse cara tão inteligente, tão importante, com tanta autoridade, decidiu morrer para que Cristo vivesse dentro dele, por que eu, que mal fiz uma faculdade, decido viver outros caminhos? Deus tem algo para nós. Você pode levantar a sua mão para receber isso. Ele tem uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova chance. Deus tem muito mais daquilo que esperamos, mas nós não podemos complicar o que Deus quer simplificar. Simplifique a sua vida. Simplifique a sua vida. Eu gosto quando algumas pessoas vêm debater comigo, né? Pastor, eu não posso ir na igreja porque tio. E aí eu começo a debater e agora eu estou vendo que o pessoal nem fala mais o que vai fazer, né? Só fala assim, não vou poder ir na igreja. Porque não tem argumentos.
a não ser que sua bisavó esteja no hospital ou seu papagaio esteja no veterinário, não existem argumentos. O Senhor precisa ser a prioridade em nossas vidas. Nós precisamos simplificar aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Adorar. Olha só, você nasceu para adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Tudo isso é consequência de uma adoração e de uma vida em Cristo Jesus. O que Natanael e essa história simplificam para a gente é que, às vezes, a razão humana, quando desconectadas da revelação, podem se tornar um obstáculo à sua fé. Ou seja, você pode até saber a palavra, você pode até entender a palavra, mas quando ela se desconecta da revelação, ou seja, do Espírito Santo trazendo ciência para dentro do seu coração, isso pode afundar a sua própria fé. O problema, meus irmãos, não é a racionalidade em si. Afinal, Deus não é irracional. O problema é quando colocamos a nossa compreensão como filtro absoluto daquilo que Deus pode fazer. Ou seja, Deus só pode fazer aquilo que eu compreendo. Não. Ele vai fazer muito mais do que aquilo que cogitamos. Sabe quando você cogita algo? Deus ele pode fazer muito mais daquilo que você cogita. O Evangelho de Lucas vai dizer que tudo é possível. A gente estava arrumando algumas coisas lá em casa, porque tem que tirar 90% do quarto de bagunça para entrar o quarto da Isabela, né? Que, não sei se vocês sabem, eu vou ter uma filha, o nome dela é Isabela, né? Não sei se você sabe, Matheus. Está sabendo agora, né? E a gente estava arrumando algumas coisas, uma papelada lá, porque, sabe, acumuladores? Então, tem os espíritos acumuladores lá em casa, não sei o que acontece. E aí a gente estava vendo o projeto de 2023 que a gente fez em 2024. Aquilo que eu pedi lá com a Vicky em 2023 e 2024, hoje se tornou uma coisa mínima, porque Deus já realizou, ou seja, os meus problemas, as minhas aflições que eu achava que eram enormes em 2023, se tornaram uma formiguinha, porque Deus já realizou. Eu creio que Deus irá continuar realizando milagres, intervenções, projeções para a nossa vida. Porque nós somos limitados à nossa racionalidade. Quantas vezes, meus irmãos, nós exigimos que Deus se encaixe em nossos sistemas? Esperamos que Ele haja dentro do previsível, nós esperamos que Ele confirme os nossos padrões. Olha, se a porta bater 3 vezes e se o galo se escapa atrás, é porque Deus está falando comigo. E aí a gente posterga, joga para frente. Quando Deus quer que nós levantemos dos nossos lugares e façamos a sua vontade hoje. Diga comigo, hoje. Esperamos que Ele se revele de forma confortável, né? Controlável. Olha, Deus tem um caminho assim para mim, Ele vai abrir uma porta de emprego assim. Sabe aquelas profecias? Meu irmão, você não vai nem precisar estudar, não estude. Deus vai te dar um milagre tão grande você passar num concurso, numa prova, mas estudando, faça a sua parte. Mas se for para elevar a sua condição de entendimento, Ele vai fazer, porque Deus não se cabe em estruturas humanas. Ele fará coisas maiores. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Filipe chega para Natanael e fala assim, vem e vê. Meu irmão, não tem conversa. Vem e vê. Vem e vê. Ele entende que há dimensões de Deus que não se explicam, somente se revelam. E Deus está assim, mostrando as suas chagas, as suas mãos perfuradas, falando assim, filho, já me entreguei por você, a graça já foi revelada, a misericórdia já está disponível, e mesmo assim a gente se trava. O que falta para Deus realizar obras maiores em nosso meio? Tem certas coisas que só vão ser reveladas a nós quando nós tomarmos a iniciativa de irmos atrás. Mais ou menos uns 3 anos, a gente estava iniciando a igreja. Uma das vezes depois do culto a gente estava conversando. Eu ouvi que o Thales e a Mara, faz tempo isso. E aí estava falando sobre frutas. E aí a gente estava falando que a gente nunca tinha experimentado pitaia.
E aí o Thales, eu acho que foi lá no consultório, alguma coisa assim, me deu uma pitaia, né? Me presenteou uma pitaia, uma coisa linda. Lembra disso, Thales? Eu nunca tinha comido pitaia. Michele, eu não sabia o sabor de uma pitaia, né? Não que pitaia tenha sabor, né? Quem já provou pitaia aqui? Alguém sabe como que é pitaia? Alguém sabe, você sabe, Renato, o sabor da pitaia? É tipo o quê? Sabe quando você quer explicar algo e você não sabe dizer? O que é pitaia? É água, aí você bota uma meia colher de açúcar, né? Isso não é pra gente não, Marcelo. Isso não é fruta de homem não, isso é fruta de Nutella. Isso é coisa de... Nada contra, ô, Thales. Muito boa a fruta, obrigado. Sempre que tiver um caqui, alguma coisa. A pitaia só é bonita, né? Mas como é que você vai descrever a pitaia? A gente, no máximo, fala assim, uma mistura de... É igual o suco do quartel lá, meu irmão falava, né? Parecia manga, tinha gosto de abacaxi, mas, na verdade, era melancia. É o suco amarelo, né? Tem certas coisas que nós temos que experimentar para poder entender. E assim foi com a pitaia. Água e água, né? Aí a pessoa que vai defender a pitaia fala assim, não, porque de repente pegou uma pitaia que não estava com tanto sabor. Meu irmão, não vem com isso para mim, não. Deus não é apenas compreendido, Deus é encontrado. Nós temos que nos encontrar com o nosso Criador. Quantos lembram de Adão e Eva que encontravam com o Senhor todos os dias? E mesmo assim deu problema, tá? E mesmo assim deu problema. E a gente acha que se a gente não se encontrar com Deus, a gente vai conseguir ser melhor do que Adão e Eva. Se encontre com o Senhor todo dia. Tenha o seu tempo sozinho com Deus. Já adquiriu sua devocional? Vou fazer um disclaimer aqui, Jequiti. Adquira sua devocional para você ter um tempo sozinho com Deus. Para você ler ali alguns estudos, pastor Péricles, pastora Janaína, um pouquinho menos, eu menos, né? Tenha um relacionamento com Deus. Nós só vamos viver coisas maiores quando tivermos um relacionamento com Deus. Natanael, meus irmãos, aceita o convite. E esse movimento, ainda que pequeno, abre espaço para algo maior. O encontro com Jesus. Filipe chega para ele e falou, vem ver. E isso fez com que ele encontrasse com o Messias. Aceite o convite nessa noite. Aceite o convite de se encontrar com o Senhor nessa noite. Amém? O segundo ponto é que Deus já te conhece de verdade. Aquele que precisa ser conhecido é você para com o Senhor, porque o Senhor já nos conhece. Não há nada que seja, né? Todas as coisas, pastora, estão patentes aos olhos do Senhor. Isso aí, todo final de ano, quando eu tentava esconder as provas da escola, eu escutava. Tudo está patente aos olhos do Senhor. Não há nada que o Senhor não veja, não há nada que o Senhor não enxergue. E quando Natanael se aproxima, Jesus faz duas declarações que revelam a sua identidade. O que ele diz? Pode abrir para mim, Lucão? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aqui Jesus não apenas observa o comportamento, mas ele discerne o caráter de Natanael. Jesus está mostrando, e aqui nós vemos a intenção de João mostrar a divindade de Jesus, demonstrando a sua onisciência. Em seguida, ele diz, eu te vi debaixo da figueira. E aqui a figueira, no contexto judaico, era associada a momentos de meditação na lei. Oração, busca por Deus. Não se trata apenas de uma localização geográfica, mas de um espaço de intimidade espiritual. Ou seja, isso quer dizer que Jesus conhece o homem em seu interior, antes mesmo de um encontro externo. Deus já te conhecia mesmo antes de você pensar em conhecê-lo. Antes mesmo, a Isabela que está na barriga com 5 meses, o Senhor já a conhece, o Senhor já sonda os corações. E Ele nos protege, Ele nos nutre. A Vicky acha que está nutrindo ela, mas mais do que isso, o Senhor já está depositando sobre ela bênçãos do Senhor. Assim como é ela, também é com a sua vida. Também é com a sua vida, Dilson. Sempre foi assim e sempre será. Deus não muda e nunca mudará. Isso ecoa o que o próprio Evangelho de João afirma.
Ele não precisava que ninguém desse testemunho do homem, porque Deus já conhecia o que tinha dentro do coração. Só não muda quem não quer, meu irmão, desculpa. Só não muda quem não quer. Nós temos na equação um Deus que pode todas as coisas. Nós temos nessa mesma equação, pastor Rodrigo, um Deus que está disponível. Só não muda quem não quer. Para mim não tem desculpa. Se você é errado, você é errado porque você quer. Se eu tenho um defeito, não é porque o meu ancestral, a minha linha A, do macaco X, do chimpanzé é tal. Eu sou assim, reativo por causa disso, pastor. Não é isso, você escolhe ser assim. Nós escolhemos pecar. Não terceirize o erro que você tem. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele abre para nós, como numa tangerina, os frutos do Espírito. Se nós temos o Espírito dentro do nosso coração, nós ecoamos aquilo que é o fruto do Espírito. Mude. Abaixe a sua cabeça. Tenha um coração de cordeiro em se colocar à disposição do Senhor para que nós possamos mudar. Eu fiz quase uma catarse aqui na última vez que eu preguei na quinta-feira. Que eu preguei sobre Pedro sendo reativo, cortando a orelha. E eu falei, esse sou eu. Muitas vezes reativo, muitas vezes preocupado com as coisas que Deus tem sobre o controle. Aquilo que Deus tem sobre o controle sobre a sua vida, deixa na mão dele. Deixa na mão dele, entrega na mão dele. Coloca o joelho nesse altar, entrega ao Senhor, porque Ele há de fazer. Eu dei até um exemplo em que eu estava conversando com uma pessoa que cometeu um erro muito grave, e eu falei assim, você não vai mudar. A pessoa abriu o olho, igual o pastor abriu o olho, grandão, Marcelo. Eu falei assim, você não vai mudar, fica tranquilo, você não vai mudar. Você não consegue mudar. Assim como eu não consigo mudar. Porque quem faz e quem muda é o Espírito Santo do Senhor dentro do nosso coração. Thalísia, se você acha que você vai mudar, você nunca vai mudar. É Deus quem vai fazer dentro do seu coração. É Deus quem vai mudar a sua mente. A decisão de realizar a metanoia é parte de nós, mas é Deus quem transforma os nossos corações. Deus já conhece o nosso coração. O mesmo Cristo que viu Natanael debaixo da figueira é o Cristo que nos vê no secreto. É o Cristo que nos vê no oculto. É o Cristo não verbalizado, no silêncio, onde ninguém mais percebe, onde a gente acha que Ele está nos abandonando. Ele está lá, nos esperando, achegando, olhando os nossos corações, sondando os nossos corações. Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Natanael, Deus, através dessa figura de Jesus, não encontra Natanael por acaso. Ele já o conhecia. E toda a teologia que se aprendeu de um Deus distante é quebrada com isso. Porque Deus estava perto, Deus estava na figueira, Deus estava na devocional de Filipe. Deus revelado em Cristo é transcendente, mas também profundamente pessoal. Nós temos um Senhor que se revela pessoalmente a nós. Pessoalmente a nós. Uns dias atrás, a gente estava com as nossas sobrinhas num parquinho, e aí não lembro agora se foi Fiorella ou a Valentina, queriam descer do escorrega. O Barroso ou o Henrique estavam ali perto, mas mesmo assim, ela queria puxar o pai para poder estar perto do escorrega, porque se ela escorregasse e alguma coisa acontecesse, ele estava ali perto. O pai estava ali perto, mas ela queria que o pai estivesse ali olhando ela. Por muitas vezes, meus irmãos, nós somos como essas crianças que queremos que o pai esteja do lado para se alguma coisa aconteça, mas o pai nunca nos abandona, ele nunca nos abandonará. A gente pode até não estar vendo o nosso pai, a gente pode até não estar vendo o nosso responsável, mas Deus sempre está conosco. O Senhor não apenas observa, Ele nos conhece. Diante de toda essa revelação, meus irmãos, Natanael responde: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Em que momento vocês lembram que a gente está? Quando Jesus estava começando a chamar os seus discípulos. Jesus lá na frente vai falar assim: E vocês, quem dizem que eu sou? Só que Natanael já tinha revelado ao Senhor antes.
Talvez um dos discípulos que tivesse mais fé, esse cara, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Essa é uma das primeiras confissões cristológicas do Evangelho. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus, ou seja, natureza divina. Ele reconhece Jesus como Rei de Israel, ou seja, a profecia messiânica está cumprida. De um versículo, Natanael é um cético. No outro versículo, ele reconhece a divindade de Cristo. Se você não entendeu, se hoje você pode parecer com um coração de pedra, hoje você pode parecer desanimado, mas num versículo depois, numa página virada, Deus tem fé para te revelar a sua natureza. Ele tem poder para transformar. Mas logo depois, Jesus responde com algo muito mais profundo. Porque eu te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores verás. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Não precisa dormir nem cochilar, eu estou acabando. Deus tem muito mais para você, é o terceiro tópico. Aqui nós entramos no ponto central dessa pregação. A revelação de Deus em Cristo é progressiva. Quantos lembram dos encontros mais icônicos do Evangelho quando Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço? Jesus vai se revelando de forma progressiva. E assim acontece em praticamente todos os encontros dessas pessoas com Jesus. O encontro inicial não é o ponto final. O encontro que Deus tem para você é o início de uma jornada. Então Jesus declara: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bota para mim, por favor, Lucas, versículo 51. Meus irmãos, essa é uma referência direta à experiência de Jacó em Gênesis 28. Só que na visão de Jacó havia uma Thalita, você falou? Uma escada que ligava os céus e a terra. Aqui Jesus redefine essa imagem. Ele não aponta para uma escada, ele apresenta como o próprio acesso. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o, preste atenção, isso é muito rico. Se eu falar, pega essa chave, aí todo mundo vai gostar, vai. Pega essa chave, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Vou desenhar, tem que explicar mais fácil, né? Cristologicamente isso é profundo, meus irmãos. O que antes era a escada, agora é Cristo. Cristo é o mediador. Cristo é a ponte. Jesus é o lugar onde o céu e a terra se encontram. Se nós nos encontramos com esse Deus, temos livre acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Cristo é a plena revelação de Deus. Todo mundo viu a Artemis, como é que fala? Como é que se pronuncia? Glossonauta? Artemis, que se fala? Todo mundo viu as fotos, todo mundo viu as filmagens. Se você acredita ou não, você pode achar que essa imagem é muito linda. Aquele Deus que criou aquele mundão todo, aquele universo todo, aquela galáxia toda. Aquele mesmo Deus é um Deus que se revela, escolhe, decide se revelar para nós. E hoje Ele está aqui nesse lugar. Esse mesmo Deus que criou tudo aquilo, que criou esse mundão todo, que coloca a gravidade num ponto perfeito, que coloca a atmosfera no lugar perfeito, que coloca a água no lugar perfeito, que cria tudo de forma perfeita. Irmãos, se o Sol ou a Lua mudarem um pouquinho, vocês têm noção do que pode acontecer? Tudo existe em perfeito equilíbrio pelo nosso Criador. E Ele decide se relacionar conosco. E nessa noite, o Senhor quer se revelar através de Cristo Jesus. Quantos desejam encontrar Jesus nessa noite? Eu vou te dizer algumas poucas dicas. Se você quiser anotar, por favor, anote, para você não esquecer. A primeira delas, pare de tentar controlar Deus com a sua lógica. Pare de tentar entender Deus com a sua cabeça. Talvez você nunca vá entender Deus com a cabeça que você tem hoje. Renova a sua mente.
Provérbios 3, 5 e 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Como eu preguei naquela quinta-feira, talvez a nossa razão esteja tirando as coisas do controle da mão de Jesus e a gente tenha tomado o controle. Deixa Jesus cuidar das nossas coisas. Isaías 55, 8 vai dizer que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tente controlar aquilo que Deus está controlando. Pare de tentar controlar com a sua própria lógica e a sua própria razão. A segunda coisa, nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu posso te dar uma dica: aceite o convite. Venha e veja. Que eu sempre falo, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 200 anos de evangelho. Meu irmão, tenha uma experiência com Deus. O Senhor se revela a nós. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. O salmista, no capítulo 34, versículo 8, vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Jeremias 29, 13 vai dizer: buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aceite o convite. Para você gravar, fala para essa pessoa que está do seu lado: vem e veja. A terceira dica que eu quero dar para você nessa noite é: creia que Deus te vê e se importa com você. Nos Salmos 139, versículo de número 1 ao 3, o salmista vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele te vê, Ele se importa com você. Mateus 6, 6 vai dizer que o nosso Pai nos vê em secreto. E continua dizendo: Ele te recompensará. A quarta dica que eu quero dar para você, está anotando ou está muito rápido? Responda com fé quando Jesus se revelar. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível. Impossível. Não é improvável, é impossível. Romanos 10, 17 diz que essa mesma fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Então responda com fé. 5, não pare na primeira experiência. Busque mais do Senhor. Filipenses 3, 13, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Não deixe de prosseguir para o alvo. Não deixe de participar da carreira e do caminho que Deus tem para você. Continue com fé, continue perseverando, porque Deus tem mais para nós. Efésios 3, 20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que pensamos. Não pare na primeira experiência. A sexta coisa é que entenda que Jesus é o único caminho. Não há atalho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele mesmo diz: não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida a não ser a vida com Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E a gente se baseia também em 1 Timóteo 2, 5, onde diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Só existe uma coisa que nós temos que nos ancorar. Porque se nós nos ancorarmos somente na nossa família, se alguma coisa acontecer errado, a nossa vida está destruída. Duda, se você somente se ancorar no Burline, no momento em que ele fizer alguma coisa que te chatear, você vai querer tirar a sua vida. Se eu me ancorar no meu trabalho, quando tudo der errado, como a gente estava conversando com o Mateus na sexta, quando o mês estiver ruim, eu vou achar que Deus não está comigo. A única coisa que eu preciso me ancorar é em Cristo Jesus. Ele é a minha salvação, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho que eu preciso seguir. Você pode dar uma glória a Deus bem alto, assim como a pastora deu? Meus irmãos, eu encerro essa pregação dizendo que a mesma voz que falou com Natanael ecoa hoje nessa igreja. Coisas maiores você verá. Receba isso no seu coração. Mas essa promessa, a igreja, está vinculada a um movimento. Natanael saiu da zona de conforto. Natanael entrou no lugar da experiência com Deus. Ele foi junto com Filipe e respondeu o convite de Cristo. Ou seja, se você não sair da sua zona de conforto, se você não ir até o Senhor,
E se você não responder o convite de Cristo, não há como dizer que você é um cristão. A igreja precisa entender, ainda há mais de Deus a ser revelado. Nós não chegamos no limite. Nós não esgotamos a presença do Senhor. Nós não vimos tudo aquilo que o Senhor se revelou a nós. Deus tem mais para a nossa vida. E hoje é o chamado que eu gostaria de deixar para você. Como nós cantamos, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Nós fomos chamados a sair da nossa zona de conforto, o nosso casulo, a nossa ostra, a nossa própria razão, o nosso próprio raciocínio. Nós fomos chamados a abandonar a nossa fé superficial. Nós fomos chamados para romper com a limitação lógica, para buscar revelação mais profunda de Cristo. Meus irmãos, não se trata de apenas crer que Deus é Deus. Estava conversando essa semana. Nós somos um país que acreditamos em Deus. Você encontra um ateu, é muito difícil, né? Você encontrar um ateu. Na internet você acha um monte, mas pessoalmente é muito difícil você achar um ateu. Todo mundo acredita em Deus, né? Dizem até que Deus é brasileiro, né, Tia Paty? Brincadeira. Falar que acreditamos e realmente acreditarmos em Deus, Natália, é o princípio, é o começo de tudo. Mas abandonarmos a nossa fé superficial, aquela fé rasa, para romper com a limitação do nosso próprio raciocínio e buscar uma relação, uma revelação mais profunda de Cristo. Porque hoje, talvez para você não faça sentido. Por que eu vou buscar mais de Deus? Eu já faço tudo, já cumpro todos os meus honorários, pago os meus impostos, faço tudo. Mas quando o momento difícil vier, quando o problema vier, quando a doença vier, quando os afazeres vierem, quando tudo sair do controle, nós precisamos estar fincados na rocha.